Mas olha só, o primeiro trimestre do governo Lula teve números alarmantes na questão de desmatamento. Segundo dados do INPE, entre janeiro e março, a destruição do Cerrado foi recorde, chegando a 1.375,3 quilômetros quadrados, números que nunca havia sido registrado. Já o desmatamento da Amazônia teve a segunda taxa mais alta da série histórica, com 844,6 quilômetros quadrados. Como justificativa, o Ministério do Meio Ambiente disse que na Amazônia houve um aumento de 219% das multas por desmatamento e outras infrações. Gente, é recorde. O que a gente vive no Brasil e principalmente com a Amazônia não chama a atenção só dos brasileiros, deveria chamar mais, na verdade, mas chama a atenção do mundo, porque é um patrimônio. É uma floresta, ali tem vida. Vidas no plural, né? Essa é a verdade, me corrigindo. Fauna, flora. E esse desmatamento está longe de chegar ao fim. Essa é a realidade. O que nós esperamos aqui é que esse governo faça um trabalho ímpar em cima da Amazônia e que, de fato, os nossos ministros e políticos dê a atenção que a Amazônia precisa e merece. Felipe Monteiro, esses números assombram a população, né? É um número realmente assombroso, né, e que mostra que o problema da Amazônia é um problema de projeto de país, não é um problema de política ambiental. A política ambiental, isoladamente, não resolve o problema da Amazônia. A Amazônia, por exemplo, tem um problema muito clássico, que há um problema de título de terra. Há muita grilagem na Amazônia. Você não sabe quem é o titular daquela terra. Se você não sabe quem é o titular, você não consegue fiscalizar. Você não consegue pedir para as pessoas preservarem o meio ambiente. Então, ou seja, então há muitas políticas públicas que têm que ser feitas e desenvolvidas na Amazônia para evitar o desmatamento da Amazônia. Tem que desenvolver a economia local. Não adianta a gente aqui no Sudeste ficar no ar-condicionado apontando para a floresta e falar assim, poxa, não estão preservando a floresta. Aquela pessoa que mora lá merece também um tratamento digno, merece sim conseguir desenvolvimento econômico e social, assim, conseguir ganhar dinheiro com a floresta. Nesse ponto, nesse aspecto, por exemplo, o Bolsonaro fez uma coisa boa, não é? A nova política de manejo florestal implementada pelo Ricardo Salles, por exemplo, foi uma coisa muito boa que o Bolsonaro fez, porque manejo florestal é algo que preserva também a floresta amazônica. Ou seja, então, de todo modo, você vê a falência da política regional, local, porque falta vir também com uma política econômica por trás, política de desenvolvimento econômico por trás, que não há, não é? Dessa forma, a gente vai só acompanhar os números de desmatamento aumentar cada vez mais. Perfeito, Felipe. Ô, Daniela Alves, você que é uma estudiosa, né, uma cientista política, e que não é a primeira vez que você vê algo dessa natureza na natureza da Amazônia. Olha o trocadilho aí. Teria uma solução e qual seria? Bom, Rodolfo, eu acho que o próprio Felipe, ele colocou de uma forma bem abrangente pontos importantes para se tratar na questão da Amazônia, porque não é só a questão da fiscalização em si, que ele trouxe ali também alguns problemas com relação a isso, mas também um plano de desenvolvimento econômico. Até no início da minha carreira, eu cheguei a trabalhar aqui na Reserva da Biosfera do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, que a cidade de São Paulo, tá, é como se, pensa num ovo frito, tá? No núcleo nós temos a cidade e em volta dele nós temos a região aqui da Reserva da Biosfera, que é onde tem a nossa, diria, entre aspas, florestas, tá bom? Mas nessa região são as regiões mais pobres aqui da nossa cidade e do nosso estado também, justamente porque... isso está mudando pouco a pouco, tá? Justamente porque não existe, de fato, um plano de desenvolvimento sustentável. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é que para aquelas pessoas que moram naquelas regiões, elas tenham a possibilidade de utilizar este local para desenvolver atividades econômicas, mas, obviamente, sem agredir
aquele ambiente. Então, existem formas, sim, da pessoa poder utilizar o melhor dessas regiões, mas sem, obviamente, trazer um desequilíbrio ecológico da forma como nós chamamos, tá? Vou trazer um outro dado aqui, que ontem a Marina Silva, ela anunciou o plano de ação para prevenção e controle de desmatamento na Amazônia, que vai articular 19 ministérios. Mas isso ainda vai entrar em consulta pública. Nós não sabemos de fato qual é o conteúdo efetivamente deste plano de ação, mas como você já trouxe aqui os dados, né? Quando se fala nesses dados, a gente precisa sempre pensar, mas qual é a fonte, o que isso significa? Bom, nós temos esses níveis recordes, sim, de desmatamento, mas esses dados, na verdade, pessoal, eles são quase dados, assim, automáticos, sabe, em tempo real. Então, não são dados, por exemplo, como aumentou a fiscalização, então, obviamente, vai aumentar os dados de desmatamento. Não existe essa correlação, tá? Porque esses dados, eles são levantados via tecnologia, então é quase em tempo real, praticamente. Por isso que nós temos ali mostrando que nós temos um aumento do desmatamento em tempo recorde, sim, não é? Mas, por outro lado, apesar de aumentar a fiscalização, ainda tem esse recorde no desmatamento. Então, existem coisas erradas que precisam ser tratadas.